O senador Eduardo Girão concedeu uma entrevista pouco antes da audiência pública que realizará em poucos minutos sobre a perseguição realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelo Supremo Tribunal Federal contra conservadores, em especial no âmbito das eleições. O senador apontou que foram convidados os dois lados, mas que não há grande expectativa de que os ministros compareçam, já que ignoraram os convites anteriores do Senado. O senador afirmou: "A gente tem a obrigação de esclarecer dúvidas e hoje é o dia para isso, para a gente ver os dados, perguntar sobre isso, porque assunto proibido não deve existir dentro de um parlamento. Um poder que tenta esmagar o outro, que é o poder do STF, do TSE, que não pode se falar de certos assuntos, que está tirando pessoas das redes sociais, calando, amordaçando brasileiros, isso é inconstitucional." Eduardo Girão disse: "Aqui no Senado, enquanto a gente puder, nós vamos cumprir nosso papel para dar voz a esses perseguidos. Hoje vai ser um dia muito importante, porque pela primeira vez vai ter um lado de frente para o outro. Eu espero que nenhum deles falte, para que as pessoas possam ter tranquilidade nesse momento. Buscar a verdade faz parte do processo eleitoral. Numa democracia, se questionar, se ter dúvidas. E hoje estamos cumprindo nosso papel pela pacificação do Brasil, se Deus quiser." No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado um ato antidemocrático. Milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há 16 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle está fazendo uma audiência histórica hoje para o Senado Federal. O Senado mostrando que está cumprindo o seu dever, ouvindo pessoas que estão sendo perseguidas hoje no Brasil pela sua opinião, né, por ter uma posição diferente do sistema, e a gente tem que dar uma resposta. Pessoas irrequietas que estão nas ruas se manifestando sobre o pleito eleitoral ainda, com dúvidas, denúncias ocorrendo de partidos, de auditorias, e nós precisamos ouvir os dois lados para dirimir as dúvidas, e chamamos aqui os dois lados, inclusive ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros de Estado, 2 ministros do TCU,
chamamos também especialistas, juristas, Dr. Ives Gandra confirmado, e vai ser uma audiência realmente que a gente espera trazer, esclarecer. Olha, eu acredito que a gente deve, eu não sou técnico, né? Mas a gente tem a obrigação de esclarecer dúvidas, e hoje é o dia para isso. Para a gente ver os dados, perguntar sobre isso, porque assunto proibido não deve existir dentro de parlamento. Um poder que tenta esmagar o outro, que é o poder do STF, do TSE, que não pode se falar de certos assuntos, que está tirando pessoas das redes sociais, calando, amordaçando brasileiros, isso é inconstitucional. E aqui no Senado, enquanto a gente puder, nós vamos cumprir o nosso papel para dar voz a esses perseguidos. Então, hoje vai ser um dia muito importante, porque pela primeira vez vai ter um lado de frente para o outro. Eu espero que nenhum deles falte, para que as pessoas possam ter tranquilidade nesse momento. Buscar a verdade faz parte do processo eleitoral, numa democracia, se questionar, se ter dúvidas. E hoje nós estamos cumprindo o nosso papel pela pacificação do Brasil, se Deus quiser. No campo jurídico, né, o senhor citou o doutor Ives Gandra, e do outro lado, quem virá? Olha, nós chamamos o ministro Alexandre de Moraes, chamamos o Bruno Dantas, do TCU, que inclusive deu um parecer sobre as eleições, chamamos a OAB, o presidente da OAB, doutor Simonetti, chamamos o outro ministro do TCU que discorda também, que é o doutor Oliveira, né? E doutor Jorge Oliveira, e a gente vai tentar ouvir essas pessoas que possam aí responder os questionamentos que são seus, que são meus, que são da população brasileira. Muito obrigado, senador. Obrigado, boa sorte, tudo de bom. Obrigado. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, que são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conectado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado de primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem.
certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o governo, o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.